Muito bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje nós temos um hands-on do Yoga 920. Esse aqui então é o Yoga 920, um sucessor do Yoga 910, que é esse daqui que tá aqui na minha mesa, né? Que inclusive é meu, já tenho há mais de um ano, gosto bastante dele. Inclusive tem um review completo aqui no canal e eu recomendo que vocês assistam, porque no vídeo de hoje eu vou falar mais sobre as diferenças do Yoga 920 em relação ao 910, o que mudou. Porque a experiência de uso, né, como vocês já percebem pelo design, é praticamente a mesma, mas com algumas diferenças. Aliás, aproveitando esse momento, as pessoas me perguntam como é que tá o meu Yoga 910 depois de um ano de uso. E ele aguentou bem o tempo, viu? Vocês devem perceber que eu uso ele bastante aqui no Loop Infinito, em especial nas lives, no Loop ao vivo, né? E no dia a dia eu uso ele como a minha máquina portátil, né? A máquina compacta, porque é muito bom. Na verdade, eu só tenho duas reclamações com relação ao passar do tempo, né? A primeira é o teclado. O teclado, ele desgastou bastante. E não é aquela coisa do tipo, usar com a mão suja, usar com a mão engordurada. Não, mesmo limpando a mão sempre, limpando o teclado sempre, ele vai ficando manchado, né? É a oleosidade natural da mão humana, né? Então, ele acabou não ficando muito bonito. É um detalhe, então geralmente é normal, é de se esperar que isso vá acontecer, mas o que eu não esperava é que um dos pininhos aqui da dobradiça simplesmente caísse e sumisse. Tava aqui, aí de repente não tava mais. Mas eu dei muita sorte que ele tava no fundo da mochila, o pininho. Aí eu vou colar ele de volta aqui. Vamos ver se ele encaixa. Atenção, atenção. Ele não tá querendo entrar, não. Aí. Tá aí. Mentira que eu vou tirar isso daqui e vou guardar porque eu vou colar depois. Não deixa eu esquecer que tá no bolso da minha calça. A estrutura continua tão boa quanto no primeiro uso. Realmente ele continua muito firme. Na posição que eu coloco ele fica, então eu não tenho reclamações. É uma excelente máquina e se tornou um dos meus favoritos desses híbridos conversíveis. Esse e o XPS da Dell. São os meus favoritos. Muito louco. Então chega de falar do 910, vamos falar então do 920, mas, como eu disse no começo do vídeo, eu recomendo que vocês assistam o review do 910, porque eu vou falar sobre o 920, mas com base no que eu já falei do 910. Então assistam o vídeo para vocês pegarem a experiência geral dele. Link está onde? Na descrição. E aqui ó, no i. Não lembro onde é. Primeiro vamos ao design. Eu testei o Yoga 920 por uma semana e a sensação que eu tive em relação ao design é que ele é uma versão melhorada do 910. Então a gente ainda tem essa dinâmica dele ser híbrido conversível, né? Ele vira tablet, você pode usar esse modo tablet, ele vira também aquele modo tenda e aí você pode variar o uso, né? Tem toda essa flexibilidade. Então ele também tem, né, essa dobradiça que, segundo a Lenovo, são 900 peças que compõem, que dá essa flexibilidade, essa precisão e também a resistência com o passar do tempo, mas o que me chamou mais atenção foram alguns detalhes interessantes. Então o acabamento mudou, né? Esse acabamento aqui na lateral ele ficou um pouco mais simples do que o 910, que tinha um acabamento curvo, e aqui na parte superior a gente tem um recortezinho, né, para você puxar ele, já que não é mais curvo como era antes, quando a gente puxa ele, tem esse acabamento aqui, né? Mas isso são mais detalhes estéticos, não afeta tanto o uso, né? O que afeta o uso, e é uma mudança legal no design, para começar, é a câmera, né? A câmera tá aqui na parte de cima agora. Antes ela ficava embaixo, o que é uma posição um pouco ruim, porque você vai digitar, vai aparecer a sua mão enquanto você tá gravando um vídeo ou você tá fazendo uma videoconferência. Não é interessante. Então, já melhoraram bastante o design colocando a câmera aqui em cima. E essa daqui é a canetinha que acompanha o Yoga 920. É uma canetinha tradicional do Windows, daquelas que são ativas, né? Então, ela usa uma pilha AAAA. São 4 A's. É uma pilha bem pequenininha aqui, que vai aqui. E aí você conecta ela com o Yoga 920 e aí você pode usar nas funções tradicionais, né? Como, por exemplo, para desenho, né? O que eu fiz foi deixar o nosso videografista aqui do Loop Infinito testar e ele falou que tá bem preciso, que tá bem bacana. Então, é legal que acompanha, né? Já vem com o produto. E uma outra melhoria que a gente teve está no teclado. Uma das coisas que eu reclamei no Yoga 910 é o layout do teclado nessa região. No geral, o teclado é ótimo, as teclas de função você não precisa apertar a tecla função para ativar, isso é muito bacana. Mas aqui é terrível, porque a gente tem o Shift escondidinho aqui no cantinho, com a tecla de setinha para cima antes do Shift, e aqui embaixo o ponto de interrogação. Então não é o formato ABNT que a gente está acostumado aqui no Brasil, eu não consegui me acostumar com isso. Eu uso o padrão Estados Unidos
vezes internacional e aperto o que não era para apertar ali, entendeu? Agora, no Yoga 920, a gente já tem uma meia solução para esse problema, porque a tecla Shift, ela já tá grande aqui, né? Eles encolheram as setinhas aqui, consolidou aqui no tamanho de uma tecla só, o que é ok, você não usa tanto assim para incomodar, mas o interrogação e barra ainda estão aqui embaixo. Então, por isso que eu disse que é meia solução. Já melhora muito a qualidade de vida nisso, mas se esse daqui estivesse aqui do meio, ó, seria uma maravilha. Talvez manter as duas setinhas compactadas aqui, mas manter as duas teclas e aí colocar a interrogação aqui, ó, do lado do Shift, já fica mais próximo do padrão que a gente está acostumado. É um detalhe, eu acho que até dá para se acostumar com isso. Eu não consegui me acostumar porque eu uso vários teclados, mas eu acho que não deveria acontecer com uma máquina que custa cerca de 10 mil reais aqui no Brasil. Por fim, um último detalhe que eu percebi é que o sensor biométrico, o leitor de impressões digitais, ele ficou menor. Então ele está um quadradinho um pouco menor do que era no Yoga 910, mas ele continua com um ótimo tempo de resposta. Em termos de design é praticamente isso. A gente vê algumas melhorias em relação ao 910, mas no geral é a mesma experiência. Por isso que eu falei, assiste o outro vídeo que você vai entender como funciona essa... Véi, isso aqui é muito legal. Sério, não tô sendo pago, né? Eles mandaram pra eu testar e eu já tô devolvendo. Mas é muito legal mesmo. Agora, o que é mais interessante do que essas melhorias estéticas, que são detalhes pra muita gente, é o que a Lenovo fez dentro do Yoga 920. E vocês já sabem que quando eu vou falar o que tem dentro de um notebook, eu vou desmontar ele. Fiz uma vez, o pessoal gostou, então vamos nessa. Esse aqui já é o meu terceiro kit do iFixit. Não é porque eu perco, não. É que eu gosto. Esse é o Yoga 920 por dentro. Bateria, senhoras e senhores. Então a gente tem uma bateria gigante aqui embaixo. Dá para notar algumas melhorias internas, né? A bateria agora tem 9.120 mAh, um pequeno upgrade em relação ao Yoga 910. E aqui nós temos a placa lógica e do outro lado dessa placa lógica é onde nós temos o processador, que nesse caso aqui é um i7 de 8ª geração, é o 8550U. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o desempenho. A gente tem também 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. E como vocês podem ver, não dá para fazer upgrade em nada. Então nessa linha 900, assim como outros ultra finos, conversíveis, MacBooks, você não consegue fazer upgrade em nada. Então comprou, é o que você tem. Duas coisas de design que eu não falei no começo do vídeo é que ele se mantém com uma tela de 13.9 polegadas com resolução Full HD sensível ao toque, como vocês estão vendo, e outra é a conectividade, que é o que interessa agora. Aqui do lado nós temos as duas portas tradicionais USB-C. Não, dessa vez elas são Thunderbolt 3, então são duas portas Thunderbolt 3 e o P2 aqui do outro lado. E aqui, desse lado aqui, a gente tem uma USB convencional 3.0 e o botão para desligar ou ligar ou entrar no modo de espera. Então, duas Thunderbolts do lado esquerdo. Isso é muito bom, na verdade isso é um upgrade considerável, porque o Yoga 910 ele tinha duas USBs tipo C, então não era Thunderbolt 3, era Thunderbolt 2. É meio confuso. Ele não tinha Thunderbolt 3, era só USB tipo C. E por que Thunderbolt 3 interessa? Porque às vezes você é meio louco igual eu, você quer botar uma GPU externa no computador. Você pode usar uma dock que nem essa aqui, que é Thunderbolt. Olha lá. Ela tem uma saída Thunderbolt aqui e o cabo de força. Você abre e coloca uma GPU aqui dentro e aí você pode ligar uma GPU externa ao Yoga 920 ou qualquer outra máquina com Thunderbolt 3. Então, esse produto aqui é muito interessante, é meio trambolhão, mas você coloca, sei lá, uma GTX 1080 em qualquer computador ou MacBook que não tenha uma placa de vídeo dedicada e sai jogando o que você quiser. Isso aqui é papo para outro vídeo. Em breve aqui no canal. Então esse é o Yoga 920. Eu já descrevi bastante esse computador para vocês e agora eu quero falar um pouquinho sobre a experiência de uso. Eu pude testá-lo por uma semana, não deu tempo de fazer aquele review mais completo, por isso que a gente está hoje com esse hands-on. E a experiência de uso no dia a dia é muito parecida com a do Yoga 910 em termos de design, né? Essa versatilidade, porque ele é praticamente a mesma carcaça, praticamente, com melhorias, né? Como a webcam que eu falei. E como vocês podem ver, a cor também tá um pouquinho diferente nesse modelo prata, tá um pouquinho mais grafite, o teclado tá um pouco mais cinza, o que antes era preto. Eu notei que o teclado parece ser um pouco mais macio, ele tem parece ter uma profundidade de tecla um pouco menor, um pouco inferior em relação ao 910. Então, é um teclado um pouco diferente, mas eu não achei ruim de digitar nele, eu só senti uma diferença aí que eu não sei explicar direito. Deixa eu tentar entender, peraí. A tecla parece ser um pouquinho menos profunda, mas não muito, mas dá pra você sentir a diferença. Mas não chega a ser que tipo as do MacBook, que é bem menos.
Agora, onde eu notei a melhoria mais significativa foi no processador. Nós temos um i7 aqui, da 8ª geração. Aliás, cabe um esclarecimento aqui, porque vira e mexe a gente fala, aquela máquina tem um i7, tem um i7, pô, tem um i7, é bom, né? Mas você tem várias linhas do processador i7, são quase 10 processadores i7, e é bem diferente a categoria, né, o desempenho delas. Então, às vezes a gente fala, isso aqui tem um i7, então você não pode confundir com o i7 que tem num computador, num desktop, porque são bem diferentes. Então, aqui é a linha U. Em notebooks um pouco mais potentes, como os gamers, a gente tem a linha HQ. Em desktop, a gente tem a linha K, a linha X e por aí vai. Aqui a gente tem um 8550U. E no Yoga 910 a gente tinha um 7500U. Essa linha U, ela é encontrada em computadores ultra finos, em computadores híbridos conversíveis, em MacBooks, por exemplo. Então, quando você tem um design super compacto, pode apostar que a chance alta é que tem um processador da linha U lá. E por natureza, ele tem um desempenho inferior ao i7 da linha HQ, que você encontra em notebooks mais parrudos. Tô explicando isso para vocês entenderem que a gente tem um 8550U aqui, mas que nos testes que eu fiz, ele equivale a um i7 7700HQ, que é o que eu tenho no meu Razer, que eu edito vídeos lá. Então no vídeo do Yoga 910 eu disse que dava para editar vídeo em 4K lá, mas projetos mais simples, porque na hora de editar para valer eu tive dificuldades. Mas aqui o 8550U aguentou muito bem, tão bem quanto o meu Razer, então eu achei muito louco isso, porque realmente a gente teve um salto de desempenho bacana nesse Intel i7 de 8ª geração. Eu rodei um benchmark chamado Passmark aqui nesses dois processadores para saber mais, eu tava chutando 30%, né, de melhoria. E olha só, o i7 7500U marcou em torno de 5.000 pontos. Já o i7 8550U marcou na casa de 8.300 pontos. Então, cheguei perto, hein? Então é claro que isso é um benchmark, é um número bruto, de velocidade bruta, ali de processamento bruto, que não se aplica ao uso no dia a dia, mas tá aí uma métrica para você ver como realmente tem uma diferença legal a 8ª geração do i7. Esse então foi um hands-on do Yoga 920. Como eu disse, infelizmente eu não tive tempo para fazer um review mais elaborado para vocês, tive só uma semana aqui para testar esse produto, mas realmente é muito interessante. Por 10 mil reais eu não recomendo a compra aqui no Brasil, mas você está viajando, o preço lá fora acaba sendo mais em conta, dá uma olhadinha. De qualquer forma, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês. E esse foi mais um vídeo aqui no Loop Infinito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, clique em você aí embaixo. Diz o que você achou do Yoga 920. Gostou dele? Não gostou dele? Comenta aí e diz por quê. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!